Na estreia na temporada de 2019, o São Paulo perdeu para o Eintracht Frankfurt por 2-1 na Florida Cup. O torcedor pode ter percebido, mas não mudou nada, não é de uma hora para outra que o Jardine adapta o time às suas características técnicas. O São Paulo também não foi com o time titular, foi com o time praticamente reserva. Não tivemos o Pablo jogando, não tivemos o Hernanes, o time parecido, igual do ano passado, portanto ainda não dá para diagnosticar as mudanças. Esse pênalti aí que o jogador do São Paulo cometeu em cima do atleta do Eintracht Frankfurt, o pênalti foi muito bem batido, quase que o goleiro do São Paulo pegava, foi bem no meio do gol, foi firme, e o Frankfurt depois disso, para conseguir segurar o resultado, conseguiu ficar na retranca. Teve muito pouca posse de bola, o São Paulo foi para cima, o Jardine percebeu que precisava dar uma resposta para poder fazer o gol do empate, dominou na posse de bola a primeira etapa, porém oportunidades muito rasas, sem criar muitas oportunidades, como você vai vendo aí. O São Paulo não tem mais chance de ser campeão, né? Jogou ruim nessa partida, a conclusão foi péssima, teve posse de bola, mas só na segunda etapa conseguiu marcar o primeiro gol da partida com o Nenê. O time vai fazer mais testes, é uma competição de testes pro Jardine. No sábado, amanhã, acredito que já tenham mais jogadores que vão jogar essa temporada de 2019. Você vai vendo aí, o Frankfurt passou o maior tempo retrancado, mas quando ia era bem mais perigoso do que o São Paulo, que ficava atacando o tempo todo. É um time rápido, mas não conseguia, pecava na hora da conclusão. No segundo tempo, quando conseguiu empatar com o Nenê, dá um fio de esperança para o seu torcedor. Acabou acontecendo o que? Logo depois do lance que o São Paulo empatou a partida, o Eintracht Frankfurt fez o gol que consagrou a equipe vencedora do jogo. Olha, o São Paulo tem muita coisa para aperfeiçoar, mas o Jardine tá começando ainda, vai imprimir o estilo dele na equipe. Vamos ter o Pablo. Essa dificuldade de conclusão do São Paulo pode ser resolvida com o Pablo. A dificuldade de passar da retranca do Eintracht Frankfurt, que foi muito bem armada, pode ser diminuída com a chegada do Hernanes. Portanto, a gente vai ter um São Paulo diferente do que jogou contra a equipe do Eintracht Frankfurt. Vai ter um jogo contra o Ajax agora. Já vamos ter mais mudanças, mais testes, aprender com o que errou. É claro que a torcida não fica feliz com a derrota no primeiro jogo da temporada. Todo mundo reclama, todo mundo acha ruim. Isso é normal do torcedor. Ele não vai entender que o Jardine ainda tá montando a equipe ideal para ele. Ele ainda reclama porque é um resultado insatisfatório, principalmente porque o São Paulo poderia ter feito melhor. Teve um elenco em campo que poderia ter feito melhor, mas é o início de trabalho. E isso é normal, oscilações são normais, ainda é a Florida Cup, o torcedor fica chateado, mas tem muitos reforços e o São Paulo tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo nesse ano de 2019. Você vai vendo aí os melhores momentos, um jogo que, apesar de ter tido 3 gols, foi um jogo muito pouco movimentado, poucas oportunidades perigosas, os goleiros não se movimentaram muito, típico de Florida Cup. O Eintracht Frankfurt ainda tem chance de ser campeão, vai jogar com a equipe do Flamengo, que também tem chance de ser campeã do torneio da Florida Cup. Olha, o Flamengo, que a gente vai falar em outro vídeo, ganhou da equipe do Ajax, né? Começou a temporada muito bem a equipe do Flamengo, mas ganhou nos pênaltis da equipe do Ajax, que tem... o Ajax não tem mais chance de ser campeão. A final é Flamengo e Eintracht Frankfurt no sábado. É essa a final da Florida Cup. São Paulo e Ajax fica como se fosse uma disputa de terceiro lugar. E eu creio que o jogo do São Paulo com o Ajax vai ser um jogo mais complicado do que foi esse contra o Eintracht Frankfurt. O Frankfurt não é um time de grande tradição, o Ajax não. O Ajax é um time de muita tradição no futebol mundial, é campeão 4 vezes da Champions League, portanto,
Creio que seja um jogo bem mais complicado do que foi o jogo diante da equipe do Eintracht Frankfurt. O Ajax não deve ficar atrás, o Ajax deve ir para cima do São Paulo, buscando voltar para casa com um bom resultado, e o São Paulo tem que ser bem mais eficiente na conclusão. Eu colocaria, muitos jogadores ainda não se apresentaram, é verdade, mas eu colocaria o Pablo, colocaria o Hernanes, que já estão à disposição para esse jogo de sábado, para testar, para ver combinações, para ver jogadores que podem jogar juntos e cooperar nas suas funções. Portanto, o jogo de sábado deve ser um teste para André Jardine, para ver como ele vai montar a equipe durante esse ano de 2019, porque esse jogo aí foi a mesmice do ano passado, e o São Paulo não conseguiu desempenhar um bom papel. No segundo tempo, as oportunidades foram até mais perigosas. O time melhorou um pouco, mas nada que animasse muito a torcida, porque no fundo a torcida ficou chateada porque o time perdeu para um time que é tecnicamente inferior. Viu um jogo de várias oportunidades perdidas, oportunidades mal concluídas, portanto um jogo que poderia ter tido um resultado diferente. E o Frankfurt fez os gols na hora que deveria, se fechou da maneira que deveria e conseguiu um excelente resultado na Florida Cup.